Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional, pedindo desculpas pela voz, não tá legal, tô gripado, com febre, aquela coisa toda, por isso não fiz Donos da Bola recentemente, por isso tô aí há 2, 3 dias sem gravar pro YouTube, mas tô aqui no sacrifício pra gente conversar sobre as últimas do Colorado, que é a minha missão com vocês aqui, então dá aquele desconto, aquela moral pro JB. Gente, vamos lá, primeira questão. O Corinthians está, entre aspas, atravessando em dois negócios que o Internacional estava tentando. Um já está praticamente perdido para eles, o outro o Inter ainda não perdeu, mas tem que abrir o olho porque está bem complexo. Estou falando de Cuéllar e Matias Rojas. Cuéllar, todo mundo sabe, é o volante que o Inter quer e sonha. O Inter estava acenando com uma situação positiva junto aos árabes que iriam liberar o jogador. E ainda tem algum tipo de vantagem nesse negócio, porque o Cuéllar está todo o tempo falando com o presidente do Inter. Então, se o Inter conseguir igualar a grana com os árabes, é mais provável que o Cuéllar venha para Porto Alegre. Mas eu também não posso colocar a mão no fogo pelo cara, porque sempre pode, Corinthians, mais repercussão nacional, aquela coisa toda, centro do país, isso tudo pode fazer diferença pro cara. Então, o Corinthians tá nele. Só que o grande nome mesmo, que o Timão tá muito mais perto, é o Matias Rojas. Matias Rojas é um meia paraguaio que joga no Racing e que é camisa 10 lá e que tá saindo. Ele não vai renovar, isso é certo. E o Inter sempre disse, olha, queremos, mas é um jogador que tem muita concorrência, tem muito clube querendo ir atrás e nós não estamos vendo uma viabilidade para que de fato essa situação aconteça. O fato é, recentemente, Samir Carvalho, repórter do site UOL, que tem um canal aqui no YouTube, informou que o Corinthians fez uma proposta que é R$900 mil a mais do que qualquer outro clube tinha feito. Eu sabia que ele queria 3 milhões de dólares ou 15 milhões de reais para assinar o contrato e mais um valor por ano, dava 10 milhões de dólares, resume aí para 800 mil mensais. Ou seja, era um cara que ia custar bem mais de R$1 milhão mensais se tu somasse luvas e mais o salário dele. É um valor alto, era isso que ele estava pedindo. O Inter não queria pagar isso, mas tentava fazer assim, vem para uns 700, para uns 800, que aí é mais pagável para a condição do Colorado, e não 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 e tudo mais, porque esse é um número de enervalência e tal, né? Mas, enfim, o fato é que o Rojas está praticamente perdido e há uma tendência muito forte que Matias Rojas seja jogador do Timão. Agora, o Cuéllar, eles estão na parada, eles estão pelo menos olhando esta situação. Eu falei sobre Johnny no vídeo passado, eu até comentei sobre o Johnny dizer que está mais confortável jogando em outra posição e tudo mais, e eu quero aqui repercutir sobre muitas especulações em torno do nome dele. Primeiro, a imprensa da Grécia está dizendo que o Olympiacos está interessado no jogador. E tem uma história. Lembra que antes o nome que queria ele era o Betis? Na verdade, o Spezia e o Betis eram os dois times que estavam observando o jogador, né? O cara que comandava o futebol do Betis, o diretor de futebol do Betis, foi pro Olympiacos. E agora ele tá tendo que reformular o time que não foi campeão lá e ele tá com o nome do Betis, do Johnny, dizendo pros caras assim, olha só, esse jogador era olhado pelo Betis, a gente tinha uma possibilidade nele e acho que vale a pena investir. Acho que vale a pena dar uma olhada. Então, presta atenção, porque tem um caminho aí, tem uma situação que realmente pode colocar o Johnny numa barca boa. Eu vi que recentemente o Globo Esporte falou em Napoli Sporting atrás dele, até fiquei surpreso, um time como o Napoli, né, agora, com todo o seu poderio recente, e que o Galatasaray, manchete do Globo.com, informação do Globo.com, o Galatasaray chegou a sinalizar recentemente com 6 milhões de euros à vista não, mas garantidos, e mais bonificações que poderiam fazer o negócio chegar a 10 milhões de euros. Mas que eles recuaram na última hora porque não tinham certeza da adaptação, se o Johnny iria bem e tudo mais, mas que estavam olhando a possibilidade de contratar esse jogador. Então, fica atento para essas questões que estão sendo faladas. Gente, eu quero tratar aqui sobre Vinícius Tobias. Todo mundo sabe, lateral direito, que o Inter vende para o Shakhtar Donetsk. A informação do jornal AS da Espanha é que o Vinícius Tobias não será comprado. Existe uma cláusula de compra de 10 milhões de euros que não será exercida pelo time madrilenho, que tinha ele emprestado por 2 temporadas e agora ela não vai ser exercida. Aí tu vai me perguntar, mas por que eles não vão fazer? O Ancelotti tinha chamado ele pro time principal, ele chegou a treinar, fez pré-temporada, voltou. Será que os caras do nada não querem mais saber dele?
Eu não acho que é isso, tá? Sinceridade, a FIFA acabou de estender por mais uma temporada a possibilidade dos clubes pegarem jogadores, como o Inter deve fazer com o Vitão, pegarem jogadores para si por mais um ano, né? E vai acabar o contrato do Vinícius Tobias em breve. Então, assim, me parece muito mais uma tentativa do Real dizer, não vou te pagar os 10 milhões de euros, não vou exercer a cláusula, e aí vai ou faz um acordo com os caras por bem menos agora na metade do ano, ou chega lá e diz assim, ó, dá um caretaço, diz o jogador quer ficar comigo, a FIFA permite e tudo mais. O Inter, com isso, vai perder os 10% que ainda mantinha do jogador. Infelizmente, é a dura realidade. O Inter se beneficia no caso do Vitão, perde no caso do Vinícius Tobias. Futebol é assim que funciona, todo mundo sabe. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.